Ele tinha apenas 11 anos quando foi considerado desaparecido, até que depois de uma comoção nacional e 10 dias de buscas, o seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa, já sem vida, na casa da vizinha. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E também se você quiser me segue nas minhas outras redes porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, morava em Planalto, no Rio Grande do Sul, com a sua mãe Alexandra Celeste Dolgokenski e o seu irmão mais velho Anderson, de 17 anos. De acordo com familiares e conhecidos, o Rafael ele era um menino mais tímido, ele era mais reservado assim na dele e ele era muito envolvido com jogos, então ele gostava muito de jogos online, ele gostava muito de jogos no celular e também jogos de videogame. Então ele era um pouco mais introspectivo, mas era muito ativo em jogos porque ele realmente amava fazer isso. A mãe do Rafael se chamava Alexandra, ela tinha 2 filhos, o mais velho era o Anderson, que veio do primeiro casamento da Alexandra com o primeiro marido que tinha falecido, e o Rafael, que era fruto do segundo casamento da Alexandra com Rodrigo Vinks, que era o seu ex-marido na época, e ele morava em uma cidade chamada Bento Gonçalves desde 2017, e essa cidade ficava ali a cerca de 400 quilômetros de Planalto. Na época em que aconteceu esse caso, a Alexandra ela já tinha separado há um bom tempo do Rodrigo, porém ela namorava com um rapaz chamado Delaí, que vez ou outra dormia ali na casa dela, então praticamente dia sim ou dia não ele dormia na casa, mas não morava de fato com a Alexandra e com os meninos. Na época em que aconteceu esse caso, eles estavam ali em isolamento social, era a época da pandemia, então as escolas estavam fechadas, então praticamente era 24 horas a Alexandra com seus 2 filhos dentro de casa. Então era aquela rotina realmente de isolamento social, basicamente no pico ali da pandemia, então ninguém saía de casa, praticamente ela só ia para casa da mãe e a mãe ia para casa dela, porque elas eram vizinhas, moravam ali perto, então realmente estava todo mundo naquela tensão ali da pandemia. Até que no dia 15 de maio de 2020, a Alexandra ela acorda, começa a realizar as atividades lá dela do dia a dia, e aí ela percebe que o Rafael não está em casa, ela olha no quarto dele e vê que ele não está na cama. Então, imediatamente ela imagina que ele teria saído mais cedo para ir para casa da avó, né, que era ali na frente, porque ele gostava muito de brincar com as galinhas, com os animais ali, e a avó, ela tinha vários animaizinhos. Então ela conta que ela imaginava que o Rafael teria acordado cedo e teria ido para casa da avó. Então ela não se preocupa de procurar saber onde está o menino e continua ali com as atividades dela do cotidiano. Então algum tempo depois a avó do Rafael chega na casa da Alexandra, inclusive a Alexandra estava ali tomando o chimarrão dela, que é uma bebida bem comum ali do sul, e ela acaba perguntando para a mãe se o Rafael tinha ido cedo para casa dela porque ele não estava em casa. E aí a mãe da Alexandra disse que não, que o Rafael não tinha aparecido lá, que ele não tinha chegado lá, que ela estava sozinha, né, com os irmãos da Alexandra, então o Rafael não tinha aparecido por lá. E a Alexandra disse que é muito estranho porque o menino não estava na cama. Então ela acaba ficando naquela tensão, né, com a mãe dela de sem entender onde é que estaria o Rafael. E aí nesse momento ela liga pro namorado dela, o Delaí, e conta que o Rafael não tá em casa. Então o Delaí rapidamente sai do trabalho e vai pra casa da Alexandra, e quando chega lá, eles começam a fazer uma busca ali na vizinhança, nas ruas vizinhas, tentando encontrar o menino, até que eles chegam no momento que eles não conseguem encontrá-lo. Então imediatamente o Delaí já extremamente desesperado, ele ficou bem desesperado. Ele fala para Alexandra ir denunciar na polícia e no conselho tutelar. Então, eles acabam indo ali no conselho tutelar para avisar que o menino estava desaparecido. Então, o conselho tutelar ele ficava na frente da delegacia. Então, as pessoas que atenderam ali a família, eles já indicaram para que abrisse um boletim de ocorrência, desaparecimento. Então, a Alexandra e ela vai ali na polícia, né, junto com o Delaí, com a mãe dela, com os familiares, e eles vão abrir um
boletim de ocorrência do desaparecimento do Rafael. Então, ali aproximadamente umas 11 horas da manhã, 11h30, eles chegam na polícia, vão abrir esse boletim de ocorrência, e nesse primeiro depoimento, a Alexandra diz que na noite anterior teria deixado o Rafael na cama, cerca de 10h30 da noite, que o menino ele estava brincando no celular e que ela teria mandado ele dormir, só que ele teria pedido para ficar um pouquinho mais no celular e ela teria autorizado ele a ficar mexendo mais ali nos joguinhos. Então ela até disse que depois voltou para trazer algumas cobertas para ele, porque naquela noite fazia muito frio, e quando ela amanheceu no outro dia, ela percebeu que a porta da casa estava aberta, só que ela imaginou que talvez o filho dela mais velho tivesse saído da casa, então ela acabou não estranhando. Porém, ela percebeu que Rafael não estava em casa algum tempo depois, e foi aí toda aquela história de que ela imaginou que o Rafael teria ido para casa da avó. Então esse é o primeiro depoimento que a Alexandra fala sobre os últimos momentos em que ela viu o Rafael e o que tinha acontecido naquela noite. Então a polícia rapidamente começa as buscas atrás do Rafael, né, diante daquele depoimento da Alexandra. Então meio que a comunidade também fica muito comovida, todo mundo acaba ouvindo falar, né, que o menino tinha sumido, até porque era uma cidade bem pequena, então a fofoca correu solta ali, todo mundo ficou sabendo e todo mundo começou a se mover e tentar encontrar o menino na vizinhança, até nas cidades próximas. O pai do Rafael também foi comunicado, então ele rapidamente vai também para a cidade de Planalto para ajudar nas buscas. O namorado da Alexandra, Delahy, ele participa ativamente ali das buscas, ele fica arrasado por toda essa situação. Então existe uma comoção ali na cidade, muito acirrada, para tentar encontrar o menino ainda com vida. Em paralelo ali às buscas, a polícia começa uma investigação no entorno dos familiares ali do Rafael, até porque naquela época tinha tido um caso muito famoso, que era de um outro menino que tinha sido dado como desaparecido, o Leandro Boldrini, de 11 anos. Então a família ali no caso estava envolvida, então a investigação começou ali a fazer buscas no entorno da família para ver se tem alguma coisa estranha, se aquela história de fato batia. Então eles fizeram uma varredura ali na casa da Alexandra para tentar encontrar o que é que o menino tinha deixado, e ele tinha deixado o celular dele. Inclusive eles apreendem o celular do Rafael para tentar ver se tem alguma mensagem de algum desconhecido, algo nesse sentido, e eles começam ali as primeiras linhas de investigação. Então durante esse processo de investigação, nessa linha ali de investigação a respeito dos familiares que estavam ali no dia a dia do Rafael, eles começam a chamar algumas pessoas para depor. Então eles chamam a Alexandra para depor, eles chamam o pai do Rafael, o namorado da Alexandra, a mãe da Alexandra também, que morava ali na frente. Então todos ali os adultos, eles são envolvidos ali nesse processo para tomar os primeiros depoimentos. Inclusive nesses primeiros depoimentos, a Alexandra aponta um dos irmãos dela que supostamente teria problemas psiquiátricos e que ele já tinha se envolvido em alguns problemas, inclusive com o Rafael, de abuso sexual. Então ela aponta esse possível irmão dela como pessoa que deveria ser investigada. Então a polícia também chama os irmãos para fazerem os primeiros depoimentos, né, para tentar entender o que eles estavam fazendo ali naquela noite em que o menino desapareceu. Então nesse processo, nesses primeiros depoimentos, o pai do Rafael ele já é descartado, porque ele nem estava em Planalto na noite de desaparecimento, então não havia possibilidade de ele ter feito alguma coisa, porque ele realmente morava nessa outra cidade que era inclusive um pouco distante de Planalto, então ele já foi logo descartado como suspeito. Além de ele morar em uma outra cidade, o pai do Rafael, o Rodrigo, ele tinha uma relação um pouco distante com o Rafael, né? Eles se viam assim mais em datas comemorativas, então eles se falavam mais por telefone mesmo, não era uma relação em que eles se viam no dia a dia. Então, além dele não estar na cidade, ele tinha esse relacionamento um pouco mais distante, então a polícia já de fato descartou. Uma outra pessoa que foi descartada também logo de imediato foi o Delahy, o namorado da Alexandra, porque naquela noite ele não tinha dormido na casa da Alexandra, apesar de que praticamente dia sim ou dia não ele estava lá na casa com os meninos. Naquela noite em específico ele não estava lá, ele estava trabalhando, inclusive tinha registros de que ele tinha de fato ido trabalhar, então ele não tinha possibilidade de ter feito nada com o menino, e ele também teve um comportamento de se mostrar bem ativo ali nas buscas, envolvido. Pelos relatos se via mesmo que ele estava arrasado ali porque o menino tinha sumido, então a polícia acabou constatando que ele não poderia estar relacionado àquele desaparecimento. Uma vez que o pai e o padrasto ali do Rafael, né, que seria o namorado da Alexandra, eles foram de fato descartados, então a polícia passou a prestar mais atenção
atenção nas outras pessoas que estavam ali em contato com o Rafael nas últimas horas em que ele foi visto, principalmente a Alexandra e o irmão do Rafael, que eram os dois que estavam ali na casa. Então eles começam a pegar depoimentos, principalmente ali deles dois, para tentar entender a dinâmica daquele dia e tentar encontrar um possível suspeito ali do desaparecimento do menino. Durante os depoimentos da Alexandra, um ponto que chamou bastante a atenção da polícia foi a descrição que ela tinha das roupas do menino. Ela até comenta que ele tinha poucas roupas, então ela sabia exatamente as que ele estaria vestindo quando ele desapareceu. Então na descrição dela, ele estaria com uma calça de moletom, estaria com a camisa manga curta e com chinelos, o que era um pouco incoerente para uma criança simplesmente sair de casa assim, né? Porque estava muito frio naquele dia, então possivelmente ele teria pego pelo menos um casaco. Ele jamais iria sair com uma sandália de dedo se ele tivesse saído sozinho. E isso é um ponto aí que gera um alerta aí para a polícia a respeito desses depoimentos. Um outro ponto declarado pela Alexandra é que teria supostamente sumido R$200 da casa. Então ela meio que coloca assim no depoimento como se fosse um dinheiro aí que o Rafael poderia ter utilizado para escapar. Então, ao fazer uma perícia também do celular do Rafael, a polícia não identificou nenhuma conversa estranha. Inclusive, o celular dele praticamente não tinha arquivos, porque ele ficava jogando muito, então provavelmente ele apagava a conversa, apagava aplicativos para que o celular rodasse melhor os joguinhos dele. Então, praticamente não tinha nada que pudesse apontar para a polícia que ele tivesse saído para se encontrar com alguém ou tivesse alguma mensagem estranha ali no celular dele. Durante essa força-tarefa das buscas, a polícia também identificou que havia uma participação muito ativa ali do Delair, do pai do Rafael, mas que não via esse comportamento ali tão ativo ali da Alexandra. Então, acabou que foi um outro ponto que inicialmente chamou a atenção da polícia, porém eles consideraram também que era uma criança desaparecida, cada um meio que tem a sua própria reação, talvez não fosse uma reação ali dela de ficar muito ativa, né? Então, a polícia levou também, obviamente, em consideração isso, até porque cada pessoa reage de uma maneira, porém achou estranho também o fato de que ela não estava tão assim ativa, tão preocupada em tentar participar dessas buscas do menino. O irmão do Rafael, ele também acabou sendo ouvido, ele foi ouvido ali por uma equipe especializada, porque ele era um adolescente na época, né, tinha menos de 18 anos, e ele conta que naquele dia ele não viu nada, ele ouviu até alguns barulhos, assim, a mãe dele reclamando um pouco com o Rafael, um pouco mais cedo, mas ele disse que durante a madrugada, ele passou praticamente a madrugada jogando, com fones de ouvido, então tava o som bem alto, e ele tava ali embaixo das cobertas para que a luz não iluminasse a casa, chamasse a atenção da mãe ou acordasse alguém. Então ele disse que praticamente passou a noite inteira jogando e não notou assim nada muito estranho ali do dia a dia deles. Então esse foi o depoimento aí do irmão do Rafael. Então, junto com os depoimentos, percebe-se que esse descontentamento da Alexandra sobre o comportamento do Rafael, de que ele ficava mexendo muito no celular, mexendo muito em jogos, ele acabava desobedecendo muito ela, então ela mandava ele parar de jogar, ele continuava jogando, ele ficava afrontando ela, então isso gerava várias discussões ali na casa. E até o irmão do Rafael, ele relata que o Rafael, ele era muito desobediente, então a mãe mandava ele parar de jogar, por exemplo, ele continuava jogando ou ficava afrontando ela, então tinha esse descontentamento e essa irritação por parte da Alexandra em relação ao comportamento do Rafael e que isso era realmente recorrente. Até que acontece um fato bem importante ali no processo de investigação, ali aproximadamente no dia 22, 23 de maio, a Alexandra liga para um inspetor que estava tomando conta aí da investigação e ela diz que observou uma coisa muito importante na casa, que talvez eles não tivessem observado. E aí, quando o inspetor vai para casa, ela aponta um calendário, e nesse calendário tinha uma marcação no dia 14 de maio, que era como se fosse assim, a marcação do dia de fazer alguma coisa, como se o Rafael tivesse marcado ali aquela data para ele lembrar que naquele dia ele iria sair de casa ou iria fazer alguma coisa importante. Então ela levanta esse ponto como um ponto de tipo, então agora tá tudo justificado, o Rafael tinha alguma coisa para fazer nesse dia. E aí o inspetor acha bem estranho, porém ele leva lá, né, a suposta prova e leva pro detetive. E aí acontece uma reviravolta, porque o detetive, ele foi para casa, né, quando eles fizeram aquela primeira varredura ali na casa da Alexandra,
Alexandra, e ele tinha visto esse calendário. E quando eles fizeram essa varredura, ele assume com certeza de que não tinha nenhuma marca nesse dia 14. E ele toma isso como verdade porque ele tinha uma data importante no mês de maio, ou se eu não me engano era o aniversário dele no mês de maio, e ele acabou chamando atenção justamente por esse mês ali no calendário, e ele pega como sendo uma falha ali na comunicação, né? Como é que naquela primeira investigação não tinha marcado e agora ela chamou dizendo que tinha essa possível evidência do desaparecimento do menino. Então ele achou muito estranho. Quando é na segunda-feira, ele chama todos novamente para depor. Então ele chama a Alexandra, chama o Anderson e chama os outros parentes ali envolvidos para que eles possam contar a história deles novamente, tomar mais um depoimento. Então, durante o dia 25, a Alexandra ela vai na delegacia para prestar mais alguns depoimentos. Nessa ocasião, o delegado começa a fazer várias questões sobre os dias que antecederam o desaparecimento do Rafael, para ela dizer como é que estava a rotina deles, o que eles fizeram, o dia, o que eles fizeram naquele dia do desaparecimento, do dia 14 para o dia 15. Ela conta lá toda a história e durante esse processo de depoimentos, ele pede o celular da Alexandra para ver alguma coisa ali, e ela entrega o celular, né? Ela não teria nada a esconder até então ela entrega o celular. O delegado entrega esse celular para o inspetor, e o inspetor, muito ali esperto, ele acaba vendo as últimas pesquisas da Alexandra ali no dia 14, e ele percebe algumas coisas bem estranhas ali no histórico dela de pesquisas. Quando o inspetor começa a vasculhar o celular da Alexandra, ele observa que na noite do dia 14 de maio havia um histórico de pesquisas relacionadas a conteúdos de cunho sexual pesado, onde mulheres se apresentavam subjugadas e envolviam práticas de tortura, estupros e asfixia. Além disso, haviam pesquisas da internet relacionadas a Boa Noite Cinderela e maneiras de topar uma pessoa. Essas evidências geraram um alerta para os investigadores, que rapidamente confrontaram a Alexandra. Então a Alexandra ela responde que na verdade ela tinha feito essas pesquisas, principalmente o Boa Noite Cinderela, que foi o que ela se direcionou mais, porque ela tinha medo que o filho dela, Anderson, sofresse algum tipo de crime como esse. Então ela disse que pesquisou naquele dia justamente porque queria conversar com o Anderson, que tinha conversado com o Anderson, na verdade, para que ele tivesse cuidado quando ele saísse para uma balada, fosse para um bar, e que alertasse ele dos perigos de ser sedado, dopado por um Boa Noite Cinderela. Então ela comenta que foi por isso que ela fez aquela pesquisa naquele dia. Porém, naquele mesmo dia, o Anderson ele foi também questionado, ele estava prestando depoimento inclusive em uma outra sala, e ele é perguntado sobre se a mãe dele teria falado com ele algum assunto sobre Boa Noite Cinderela, e ele simplesmente disse que nem sabe o que é isso. Então, realmente ela não tinha falado nada com ele sobre esse tal de Boa Noite Cinderela, e ele nem sabia do que se tratava. Então, diante dessa desconfiança de que a Alexandra teria alguma coisa a ver com o desaparecimento do Rafael, o delegado ali mesmo, durante os depoimentos, começa a conduzir uma conversa descontraída com a Alexandra, dizendo que existem outros casos onde os pais acabam tirando a vida dos seus filhos de forma não proposital, então acaba sendo um acidente, e nesses casos os pais muitas vezes acabam nem sendo condenados, né, que seria relacionado ao homicídio culposo, né, onde a pessoa acidentalmente tirou a vida de outro. E aí a Alexandra ela começa a ouvir nessas histórias aí que o delegado estava falando, e aí nesse momento ela começa a mudar um pouco do depoimento a respeito do que aconteceu na noite do desaparecimento do Rafael. Então ela começa a alterar o depoimento dela, dizendo que naquela noite do dia 14 o Rafael estava muito agitado, que ele estava muito viciado ali no videogame, que ela já tinha mandado ele parar de jogar e que ele não estava obedecendo, e que ela queria que ele dormisse. Então ela teria pego 2 comprimidos de um remédio calmante, sedativo, tinha dado para o menino para que ele pudesse dormir. Então ela disse que dá esses dois comprimidos para ele, só que algumas horas depois ela retorna ao quarto do menino para ver se ele tinha de fato dormido, e ela percebe que na verdade ele estava meio gelado. Então ela pega algumas cobertas, coloca em volta do menino para que ele se aquecesse, porque naquela noite fazia muito frio, então ela imaginou que na verdade ele estava gelado de frio. Só que algum tempo depois ela percebe que os lábios dele estão roxos, então ela acaba percebendo que ele tá sem vida, e ela acaba se desesperando. Então ela pega uma corda, amarra o menino no pescoço e nos braços e acaba puxando ele para a casa da vizinha, onde quando ela chega nessa casa da vizinha, ela percebe que tem uma caixa com alguns retalhos, e ela coloca o corpo do Rafael lá
para que ele pudesse ser encontrado por alguma outra pessoa. E ela sabia que os vizinhos não estavam em casa, então ela acaba conseguindo entrar de forma facilitada na casa e deixando o menino lá, mas que tinha sido um acidente, porque na verdade ela só queria que ele dormisse. Então, nesse momento, ela indica, onde o corpo do Rafael estaria guardado. A polícia imediatamente se desloca para a casa vizinha, a casa dela, e encontra, de fato, o corpo do Rafael. Então, depois de 10 dias de busca, o corpo do Rafael é encontrado. O corpo do Rafael é encontrado na casa da vizinha, dentro de uma caixa, com as mãos e pés amarrados e uma corda em volta do pescoço. Sua cabeça estava com um saco de pano e na caixa também tinham os óculos e as sandálias do menino, além do corpo ser coberto por panos. Nesse momento, a Alexandra é imediatamente presa. Rapidamente, as pessoas ali da comunidade, eles acabam descobrindo que ela tinha feito isso com o menino. Eles querem até invadir lá a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, gera uma revolta generalizada ali na cidade. E eles queriam realmente que a Alexandra pagasse, inclusive até com a própria vida, pelo crime que ela cometeu com o pequeno Rafael. E muita gente acabou se perguntando na época como o corpo não foi encontrado, sendo que já fazia ali 10 dias mais ou menos de busca. O menino estava ali a 5 a 10 metros da casa dele. Então, como é que os policiais não teriam encontrado o menino? E acontece que naquela época em que aconteceu o crime, estava muito frio ali na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul no geral. Então, meio que como ele estava dentro de uma caixa e ele estava coberto de panos, de retalhos, acabou que meio que gerou como se fosse um efeito de uma geladeira. Então, acabou que o cheiro não ficou forte, até o corpo foi bastante preservado durante esse tempo, porque estava realmente muito frio. Esse ponto da preservação do corpo foi bem importante para identificar a causa da morte, porque com a perícia foi identificado que o menino não teria morrido por causa dos remédios, e sim por estrangulamento, porque o corpo dele, além da corda no pescoço, o pescoço também tinha marcas associadas a estrangulamento, e teria um hematoma na região das costelas, coerentes como se alguém tivesse subido em cima do menino. Então, com essas evidências da perícia, a Alexandra ela é confrontada rapidamente sobre a história dela e ela começa a perceber que aquela história de que foi um acidente não ia colar, não ia dar certo. Então, em uma segunda versão, a Alexandra mantém as partes do remédio, mas diz que quando notou que o menino estava sem vida, teria amarrado a corda no pescoço para ajudar a arrastar o corpo pela casa até chegar na casa da vizinha, e nesse processo o Rafael teria sido estrangulado sem intenção. Foi então feita uma reprodução simulada, A Alexandra até participou dessa reprodução, ela meio que mostrou tudo ali que ela teria feito naquele dia, e a polícia conseguiu constatar que sim, a Alexandra teria a possibilidade de levar a criança sozinha. Então, um dos pontos que a polícia estava imaginando é que talvez ela pudesse ter tido ajuda para levar o corpo da criança para casa da vizinha. Mas durante a reprodução simulada foi constatado que ela teria sim conseguido fazer sozinha todo aquele crime. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o caso teria sido premeditado, uma vez que nos dias que antecederam o crime, Alexandra teria se sentido incomodada com a desobediência do Rafael quando ele mandava o menino diminuir o uso do celular e jogar jogos online. Então, a motivação do crime seria pelo fato do Rafael constantemente estar desobedecendo e confrontando a autoridade da Alexandra, porque a Alexandra ela tinha um comportamento bem incisivo nesse sentido de autoridade e para ela os filhos tinham que obedecer de qualquer maneira às suas ordens. Além disso, entende-se que supostamente ela tinha receio de que aquele comportamento negativo e desobediente do Rafael influenciasse no comportamento do Anderson, porque supostamente ela recebia uma quantia de pensão a respeito de cuidar do Anderson, devido àquele primeiro casamento que ela teve, e esse comportamento poderia acabar influenciando negativamente na dinâmica do financeiro da casa, já que essa pensão ela era uma quantia assim bem importante para o financeiro da casa. Então, talvez ela tenha receio de que o Anderson meio que se rebelasse também contra ela e acabasse supostamente tirando essa pensão. Então, devido a esse aborrecimento durante algum tempo, a Alexandra teria supostamente ido alguns dias antes na casa da mãe dela, pego alguns remédios sedativos e guardado na casa dela para que fosse utilizado no momento mais apropriado ali da dinâmica familiar. Foi aí que no dia 14, depois de repreender o Rafael mais uma vez sobre o uso do celular e pelos jogos excessivos, ela acaba ficando irritada ali pelo comportamento e a desobediência do menino e acaba pensando sim em colocar o plano em ação. Então, na noite do dia 14 de maio de 2020, algumas horas antes do crime, a Alexandra teria feito pesquisas na internet sobre o uso de substâncias tóxicas para diminuir
a resistência das vítimas como Boa Noite Cinderela. Então, entre as 23 horas do dia 14 de maio e a meia-noite e meia do dia 15 de maio, a Alexandra fez com que o Rafael tomasse 2 comprimidos do sedativo, que depois foram comprovados por laudos periciais. A Alexandra teria então voltado para o seu quarto e esperado até que o medicamento fizesse efeito. Horas depois, ainda na madrugada do dia 15, ela voltou para verificar se a resistência da criança estava reduzida e com uma corda estrangulou o filho até que ele sufocasse. De acordo com a promotoria do caso, após constatar que o Rafael estava morto, a Alexandra pegou alguma forma de ocultar o cadáver e despistar suspeitas que pudessem recair sobre si, e para isso ela vestiu o corpo do menino, pegou os seus chinelos e os óculos e decidiu levá-lo até a casa da vizinha, onde sabia que existia um local propício para ocultação. A Alexandra sabia que no local havia um tapume que encobriria o corpo, e ao se deparar com a caixa de papelão, depositou o corpo, configurando a ocultação do cadáver em 3 agravantes, para assegurar a impunidade do crime de homicídio, um crime contra a criança e contra descendentes. Durante esse processo de investigação do caso do Rafael, um outro caso foi colocado em pauta, que seria sobre a morte do primeiro marido da Alexandra, no caso José Dolgokenski, que ele supostamente teria tirado a sua própria vida em situações um pouco similares ao que aconteceu com o Rafael. Então, na situação em que aconteceu, o José teria tirado a própria vida, ele teria um alto nível de álcool no sangue. Então, na casa só estava a Alexandra e o Anderson, que era criancinha, ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Então, esse caso ele foi reaberto para tentar entender se de fato foi um caso de tirar a própria vida ou se haveria a possibilidade da Alexandra ter participação sobre a morte do ex-marido. Então, em 18 de janeiro de 2023, a Alexandra ela foi condenada a 30 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal do Júri de Planalto. A Alexandra foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado com os agravantes de motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Já deixa eu curtir se você ainda não deixou curtir nesse vídeo. E também me segue nas minhas outras redes se você quiser ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.